Por que eu estou lutando tanto? Por quê? Qual o sentido? Então, para mim, o sentido vem que realmente eles estão aí até hoje resistindo a todos os massacres, envenenamentos, doenças, epidemias, discriminação, preconceitos. Por que eles estão até hoje aí? Tanto vontade de extermínio que né? Então eu cheguei à conclusão porque estão aí para nos ensinar ainda algumas coisas que eles preservaram, senão nós já tínhamos esquecido totalmente, provavelmente. E eles ainda estão com coisas muito puras para transmitir, apesar de estar sendo muito afetados mesmo, como ele mesmo falou. Mas há tempo ainda de aprender, de reaprender. Eu acho que ainda há tempo para as pessoas, obviamente, que interessam, não vão ser todas. É aqui que o pai trabalhou, ó, bem nesse lugar aqui, ó. Meu livro, De Longe Toda a Serra é Azul, ele começa aqui, Posto Caiabi. Posto Caiabi. Durante cerca entre 10 e 15 anos, uma equipe do SPI ficou nessa região aqui, tentando contato com os Chavantes. A base chefiada por Francisco Meireles e que tinha sua esposa Abigail Meireles, né? O grande problema do Chavante era a terra. Evidentemente que o governo militar queria fazer uma espécie de cinturão em volta da guerrilha do Araguaia. Havia um conflito estabelecido entre o Chavante e o governo federal. Foi grande essa batalha, né? Esse esforço para a gente ter esse espaço, né? E se não fosse a reação dos nossos pais, a gente não estaria, né, agora sossegado. Nós não éramos comunistas e nem éramos subversivos. Nós éramos indigenistas, aliado permanente dos povos indígenas. A FUNAI foi criada para abrir, né, a fronteira agrícola. Tinha o lema da ditadura, levar homens sem terra para terras sem homens. A ideia do Estado era que vocês fossem lá amansar esses índios. Vocês foram uma falha ali na ideia dos caras. O que eu poderia fazer? Falei, eu vou pegar uma metralhadora, vou lá ajudar os índios. Entendeu? Metralhar logo, eles vão ver essa porcaria e demarcar a área. Os índios eram proibidos nessa época até de passar nos aeroportos da cidade para chegar em Brasília, para não ter acesso a conhecimento e nem reivindicar coisa alguma. Comecei bem nova, tinha 19 anos. Primeira vez eu fui para o povo Aiqueuara, lá no sul do Pará. E foi uma experiência assim, marcante e eu decidi fazer isso o resto da vida. O derradeiro nós vamos perder as matas e as águas. Cadê nosso nascente? Já aterrou, a areia veio e aterrou. Não sou acadêmico. No máximo, sou um antropólogo prático, de tanto conviver e observar, tentando entender a sociedade indígena. Fernando, agora realmente a hora está um pouco avançada, eu não sei como está para você, mas eu ficaria aqui tranquilo mais de 60 minutos com você, tá? Eu acho muito importante o seu momento aqui, porque a sua voz é uma voz que precisa ecoar, né? Você vem de uma trajetória que você estava nos contando, né? Onde você estava vivenciando, enquanto jovem, até os 21 anos, um momento confuso, perdido, né? Com o coração pulsando para encontrar o seu lugar, né? Foi o que eu compreendi de tudo que você estava falando. E nessa busca, com o coração pulsante, querendo se encontrar junto com a sua missão, com a sua vocação, você acabou recebendo um aceno ali, olha, está tendo
inscrições para concurso público na FUNAI, né? Então, assim, só trazendo um pouco dessa memória, porque eu acho ela muito valorosa, a partir do momento que você entrando na FUNAI, você foi parar direto onde, Fernando? E também, depois que você foi parar onde foi, tudo foi abrindo no seu campo de visão e você foi se tornando nessa trajetória o que você é hoje, um indigenista, né? Como tantos outros no Brasil, que são pessoas ligadas às tribos indígenas pelo coração e pela consciência. E aí que vem todo esse campo onde a gente está querendo nutrir para nos religarmos novamente, para que a gente possa se unir, nós artistas, junto com todos os outros e outras que fazem acontecer a consciência nesse mundo, né? Então, Fernando, eu sei que você tem 3 livros já escritos, publicados. Você, como um guerreiro da luz, pegou o dinheiro do teu bolso e aplicou nesse investimento que é hoje um acervo, né? Onde também você não parou, você ainda continua. Então, é um convidado para nós ilustre e a gente quer muito te ouvir, Fernando. Nós vamos sintetizando aí para trazer muito do que você realizou e de como você pensa para onde a gente está caminhando e o que a gente pode fazer de agora em diante para promover mais de luz nesse cenário, especialmente indígena. Ok. Então, bem resumindo mesmo, né? Eu acho, inicialmente, que nós temos que nos preparar para um momento após essa verdadeira loucura que nós estamos vivendo no Brasil, uma coisa inédita no mundo, uma coisa que o mundo inteiro está sem entender. Mas, como eu disse na conversa, existe uma pressão que depois que isso passar, e vai passar, vai haver um salto quase quântico nas consciências. E, para isso, as pessoas que são ativistas, né, como você diz, que estão preocupadas e estão tentando já fazer alguma coisa, têm que começar a se preparar já para esse momento, para não ser pego de surpresa, digamos, e não poder contribuir, às vezes, com o máximo que tem. Então, no meu caso, é isso que eu estou procurando, juntar com pessoas, com outras, e começar a fazer planos, começar a discutir realmente para o que vem depois. Um dos movimentos, por exemplo, já que você falou no indigenismo, hoje o indigenista não é apenas o da FUNAI, acabou porque, inclusive, não é mais hegemônico do Estado, apenas o Estado atua. Tem ONGs, tem o CIMI, mas, além disso, existem milhões de pessoas no Brasil simpáticas às questões indígenas, estamos vendo isso aí nessas manifestações. Então, uma das coisas que eu tenho em mente, em perspectiva, e já estou procurando meios, é construir um movimento chamado MIB, Movimento Indigenista Brasileiro. A ideia é que ele seja mais ou menos como uma plataforma tipo a Avaz, em que as pessoas todas possam atuar em benefício, né, de alguma forma, e fazer campanhas também, e poder fazer coisas práticas também, não só políticas, mas práticas também em terras indígenas, ignorando um pouco o governo, né, não ficar esperando só que o governo faça. Nós temos milhares, milhões de pessoas aí no Brasil inteiro, nas universidades, todos os lugares que dariam com gosto, com maior prazer, contribuiriam para as questões indígenas. Então, para mim, uma das coisas que a gente tem que fazer, se preparar para um momento seguinte a essa pandemia e esse pandemônio político que está existindo, né?
E a gente está num bom momento para isso, porque parece que os indígenas também estão percebendo mais o campo ao qual eles estão atuando. Porque na sua época, quando você tinha 22 anos e chegou ali na tribo Craô, que foi já o lugar onde você chegou e foi a tribo, a etnia que você mais se dedicou e se enraizou. De lá para cá, muito da visão de todos os lados se abriu, né? Sim. Também. E tem que continuar abrindo, né? Mas serviu, inclusive, para isso também, essa reação toda e essa doideira toda que a gente está vivendo. Eu acredito que vai haver cada vez mais consciência, né, das pessoas que estão no meio urbano, na cidade, da necessidade, né? Não só da necessidade, nós não temos que pensar também nisso, nós temos que protegê-lo porque eles estão protegendo o nosso meio ambiente. Não é só isso. Empatia, né? Humana. É uma empatia, tem que procurar conhecer. Se você não respeita nada que não conheça, né? Como é que você pode respeitar uma coisa que você pode fazer comentários tanto de preconceituosos, tanto de forma negativa como positiva, romântica. Se você não conhece, tem que procurar conhecer. Eu acredito que é outro projeto que eu estou muito envolvido, que é de etnoturismo em terras indígenas, um etnoturismo conduzido com pessoas que já vão com uma certa preparação, com respeito, com tudo. E eu sempre na minha vida aí, né, desde que eu iniciei nessa história, eu procuro fazer esses encontros. A aldeia multiétnica foi isso, né? Na verdade, não é 2017, desde 2007. Né? Desculpa, 2007. 2007 já é a 14ª. Bom, já tem 2 anos que não é feito por causa da pandemia. Foi por isso que a gente também ajudou a fazer as feiras de sementes Craô, que chegaram a ter 4.000 pessoas, né? Estava no seu auge. Muitas pessoas lembram muito. Então, quando você coloca em contato, né, essas etnias, essas tribos, essas culturas, há um respeito mútuo, há uma troca, aquilo que você falou, uma troca saudável, né? Muitas pessoas na aldeia multiétnica já foram direto para as aldeias ali, enfim. Eles têm muitos aliados hoje, muitas pessoas que entendem essa cultura, compreendem, lutam juntos, por causa da aldeia multiétnica, por causa das feiras de semente, por causa desses encontros. Então, sempre tive esse movimento de provocar o encontro, né, para que um reconheça o outro, se reconheça a si mesmo no outro, né? Até porque nós temos muito de indígena, né? Nós brasileiros, você até tinha falado de um percentual, nós brasileiros somos todos um pouco ou um tanto indígenas, né? Isso, é o que eles mesmos já se deram conta e estão falando, né? O brasileiro, a maioria é mestiço, é mestiçado indígena com europeu ou africano, de outro local, mas isso está comprovado. Foi uma pesquisa da UFMG, talvez uns 5, 6 anos atrás, em que eu li que cerca de 64% do sangue do brasileiro, né, do tipo sanguíneo, da genética, é de base indígena. Então é muito forte. Independente disso também, o indígena, ele por natureza, ele é preservador da natureza. E a natureza é o habitat do ser humano também. Nós, seres humanos, sem uma natureza saudável, a gente também adoece. E também é uma incoerência com o bem viver na Terra, você não honrar o povo originário dessa terra. Então, essa luta de vocês, indigenistas, vocês trazem toda uma visão. É como se vocês fizessem uma ponte, né, entre o mundo urbano e o mundo da natureza do povo indígena, né? No caso, a gente está aqui falando do povo indígena, porque tem também aqueles que fazem a ponte entre o mundo urbano e o mundo dos quilombolas, né? Mas essa ponte, ela é muito importante, não é mesmo? Para a união
nesse momento no Brasil? Com certeza. A gente avalia que os próprios povos indígenas estão cada vez, e isso sempre foi a nossa intenção, mais preparados para até eles próprios fazerem essa ponte, digamos, esse contato. Mas a gente, os indigenistas, as pessoas que se empenham, continuam sendo muito importantes. Eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. Os povos indígenas, como eles são tribais, nem sempre um líder, é muito raro um líder que consegue atingir toda a etnia. Uma etnia pode ter 10, 20, 30, 50, 100 aldeias, como eu já conheço várias. Então, se ele faz parte de uma comunidade, como cada comunidade ela é independente, autônoma, tudo que é resolvido não tem Estado que decide por todos, e assim é o modelo deles, ele não tem muita prerrogativa em outra aldeia, em outra etnia. Não, você é de lá, você não tem muito o que falar aqui não. Assim, então, o nosso papel, quando você constrói uma relação de confiança em uma etnia, você funciona, inclusive, como um certo colchão de conflitos, né? de absorção de conflitos que são latentes, mais ou menos latentes, entre as aldeias. Conflitos e alianças, sempre foi assim. Então, você consegue ficar ali no meio. Se você tem uma relação de confiança, você consegue realizar coisas em conjunto. Então, é muito importante, continua sendo muito importante o papel do indigenista assim, nas populações tribais. Fernando, você de 22 anos até agora como indigenista, você teve momentos de ápice assim, da sua relação, especialmente com o povo Craô, ali do Tocantins. Você participou, inclusive, de um ritual onde você foi aceito pela tribo como sendo um componente da tribo? Como foi isso? Na verdade, os Craôs, eles têm esse costume de pessoas que que vão visitá-los, né, de alguma forma, principalmente se forem de longe, que eles calculam que têm uma consciência maior sobre as suas culturas, um respeito maior, porque eles têm uma pouca diferenciação do pessoal de perto, os fazendeiros, o pessoal ali que sempre menosprezam eles. E pessoas que às vezes vão de longe e eles percebem que tem uma boa índole, né, como você disse, eles nomeiam, eles dão um nome e através desse nome você ganha uma rede de parentesco completa, porque você passa a pertencer à rede de parentesco daquele nominador seu, que te passou o nome. Então, isso é uma experiência fantástica. Aí depende de cada um exercitar até onde quer se aprofundar nisso. Eu fui muito fundo, continuo indo, eu tenho meus parentes em todas as aldeias, eu cumpro razoavelmente o máximo possível as minhas obrigações, com os parentes mais próximos, né? Sempre ajudando, sempre colaborando com alguma coisa. E continuo, segundo eles, eu fui o único que fui nessa profundidade toda. As pessoas vão embora e às vezes esquecem, né? Mas eu nunca esqueci, não. Estou sempre junto, sempre fazendo contato, eles sempre recorrem a mim. E a gente, quando é parente, a gente não pode deixar de ajudar, né? Na verdade, Fernando, a gente que vê você de longe, um pouco mais distanciado, a gente percebe que você é totalmente indígena, assim, sabe? Nesse lugar de... Eu falo totalmente, não nas entranhas do que é indígena, nascido da mãe e do pai, carnalmente ali, indígenas. Mas eu falo totalmente assim, você emana o tempo todo que eu estive com você, inclusive lá na Terra Buma, sempre a sua forma de conduzir é nesse espírito indígena. E parece que você é totalmente conduzido por essa espiritualidade, por essa força que está intrínseca em você. E foi isso foi isso que trouxe você para se dedicar também a escrever
Porque escrever livros é uma dedicação enorme também, né? E você está com 3 livros escritos. Conta um pouquinho aí desse sentir e emanar seu. Eu comecei realmente a escrever pelo sentir essa necessidade. Primeiro de contar a história realmente como ela é, né? Como ela acontece, no caso com os indianistas, o trabalho e a luta, né? Isso nunca tinha sido revelado. E também para isso aí, divulgar a própria cultura indígena, as questões indígenas e tal. E esse último livro agora, chamado O Tribalismo, pretende revelar isso aí, como que eles conseguem ser tão antigos, quase indestrutíveis, porque se vocês for pegar o que aconteceu com algumas etnias brasileiras, algumas aldeias, eles chegaram a 10 pessoas, 15 pessoas, é de uma resiliência imensa. E estão lá ainda, agora, preservando as suas culturas, né, com uma população maior, claro, e tal. Então, houve uma pressão muito grande e eles conseguiram. Como é que eles conseguem resistir? Qual é o segredo, né? Então, é isso que a gente vai tentar revelar nesse novo livro. E, além disso, nós estamos pretendendo, você sabe disso, já participou de uma oficina que nós participamos, o Dragon Dream. Nós pretendemos ensinar, ou pelo menos dar os caminhos das pessoas que desejarem como formar uma tribo, em qualquer parte, tanto no meio urbano quanto no meio rural, uma terra rural, né? E até virtualmente. Mas, claro, o ideal é que tenha um território, a proximidade, criam laços emotivos entre as pessoas com o passar do tempo. Essa seria a grande diferença das comunidades alternativas que acabam se organizando de forma praticamente capitalista, ou fazerem associações, etc. Apesar de que é necessário também para dialogar com o capitalismo, a gente prega isso também. Você tem que é o que eles estão fazendo, é o que eles me mostraram. E hoje eles têm que viver nos 2 sistemas. Eles vivem no sistema tribal, que é o antigo deles, mas abrem entidades paralelas fora do sistema deles para dialogar com o capitalismo, fazer projetos, defender seus direitos, etc. e tal. É o que a gente vai revelar nesse livro, é o que a gente está pregando em conjunto com o Dragon Dream e a sociocracia, que hoje assim, são as metodologias colaborativas mais reconhecidas. Está ficando muito bom. Isso, que maravilha! Isso faz com que esse privilégio seja para mais pessoas, né? Porque o privilégio de acessar uma visita dessa, ou, né, ir até uma tribo, para muito poucas pessoas ainda, né? E o Brasil ele é enorme e as vidas importam, né? Então, trazer isso para uma abrangência maior, isso é bem humanitário, né? É humanitário e é um desafio, porque não é só a questão do encontro físico, né? Os próprios antropólogos, enfim, os pesquisadores ligados à área que vão às populações indígenas, geralmente eles mostram pequenos fragmentos daquela cultura. É a sua tese de mestrado ou doutorado. Fala, não, como é que funciona a morte? Como é que funciona o parentesco? Eu me desafiei a fazer quase uma ousadia de pegar uma coisa que é extremamente diversa, que não é só Brasil, é no mundo inteiro, é incalculável o número de tribos assim, antigas que ainda existem, que subsistem no mundo, na Ásia, na África, nas Américas, em todos os continentes. Eu não consegui chegar a esse número ainda, mas é um número muito grande ainda, né? De tribos, inclusive, são diferenciadas praticamente assim. Mas o que eu descobri, o meu grande mérito, que talvez outros não descobriram, é que elas são diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas em seus princípios organizativos e de formação, né?
Então eu fui perseguindo essa linha e eu acho que eu encontrei, né, assim, um modelo que é um modelo que você possa iniciar um processo que depois a sua tribo, se ela continuar, vai ser diversa também da outra, e vai aumentar a diversidade. Né? Concluir essa parte muito interessante, né? Porque possibilita mais pessoas acessarem essa riqueza, né? Essa riqueza dos nossos parentes, né? Mesmo que sejamos distantes, porque a gente não é da aldeia, a gente não é lá da tribo, a gente nasceu na zona urbana, mas nós temos um coração indígena, nós temos um sentir orgânico também. E muito do nosso sentir foi bloqueado, né? Porque a televisão, ela vem, as mídias, os excessos de consumo, toda uma questão de convencimentos, né, que a gente passou, nós das áreas urbanas, a gente acaba sendo violentado, né, abusado, né, nesse sentido de não podermos experimentar por nós mesmos. A gente, desde a escola pública, a gente é conduzido a pensar de um jeito, eles falam muito pouco das nossas raízes, né? O que interessa é alimentar essa máquina. E aí a gente agora, igual você falou anteriormente, né? Porque essa live nossa vai dar umas 3 horas. Ainda bem que nós somos guerreiros, hein? Mas olha só completando esse raciocínio, porque eu quero te provocar nisso, irmão. Né? Essa questão toda, onde eu estava até ouvindo há pouco também, o Ailton Krenak com um biólogo, eles falando ali, e foi notado que muito do povo preto está na zona urbana. Eles ficaram na zona urbana, porque também, quando foram liberados da escravidão, não deram terras para eles. Então, assim, agora vocês estão soltos. Se viram como? Né? Então, nesse raciocínio tem toda uma consequência, né? Onde eu sou também uma pessoa enquadrada na zona urbana, e nessa zona urbana mulheres da minha condição também é tratada de um jeito ou de outro, onde a gente se vê como escravas do sistema, e para se libertar da escravidão do sistema, a gente às vezes se vê caminhante no mundo, sozinha com os filhos. Então, assim, voltando para o que você está falando, tudo isso que vocês estão abrindo, eu vejo que é uma esperança no fim do túnel, para aqueles como eu e como milhares e milhares de brasileiras e brasileiros que estão sem norte. Falam que eu não quero mais ser escravo. O Brasil agora está questionando tudo. O brasileiro agora está questionando o seu preconceito, que ele achava que não era preconceituoso. A gente está questionando tudo. Agora, os indígenas conseguem ir para Brasília e lutar, porque eles têm várias bandeiras. Por quê? Porque pessoas como você, Fernando, atravessou essa ponte. Porque a FUNAI, claro, a FUNAI, que é um órgão que precisa ser rico e precisa ser altamente ativo no que é para ele ser, né, de verdade, não no que está se tornando, né? Então, você fez essa travessia sem a ponte. Você foi um dos indigenistas que fez essa travessia entre a zona urbana e o povo originário. E aí essa travessia você fez, fica, volta, nutre, depois volta, fica, volta, nutre. E agora vocês estão formando uma ponte, onde nós podemos acessar essa nutrição com menos dificuldade, porque o povo brasileiro não aguenta mais tanta dificuldade de ser ele mesmo. A maioria do povo brasileiro não tem tempo nem de ouvir uma live. Aí quando eles ouvem aquela live daquela comunicação batida, aquela comunicação que muitas vezes alimenta aquele chakra
básicos da sexualidade e da banalidade. Fica rindo um do outro, porque o escárnio está gigante. E eles estão vendo que o mundo não está nem aí para eles também. O povo pobre do Brasil sofre, porque eles não saíram da escravidão. E não aceitam. Então, pessoas como você, Fernando, é gigantesca nessa missão. E você já sabe disso. Você sabe que seus livros vão ser lidos por muitos dos formadores de opinião brasileiros e, quiçá, internacionais. Mas a maioria dos brasileiros não vão conseguir ler. Porque a gente não tem nem hábito de leitura. Então nós vamos precisar fazer pequenas pílulas. E vamos ter que nos unir muito para tudo isso acontecer, meu irmão. Eu te falo de todo o meu coração por tudo que eu tenho percebido também. Nós somos uma rede. Nós precisamos ampliar essa rede. Nós temos que parar de falarmos intelectuais com intelectuais. Nós temos que cruzar mesmo. Igual vocês foram lá e cruzaram com os indígenas, sem deturpar eles, sem contaminar, com respeito. Então, assim, eu estou lançando tudo isso como provocação, porque você é um dos brasileiros que topou fazer essa travessia sem ponte, através de uma ferramenta que é nossa, que é a FUNAI, e que precisa, tudo agora está caindo, e a gente agora precisa se levantar de forma unida, para essa luz que nós somos reverberar. Não é isso mesmo? Estou enganada? Fala aí, meu irmão. Não é isso mesmo. O que eu analiso, né, assim, resumindo tudo que você falou, é isso aí. O capitalismo ele está numa decadência, apesar de que é um sistema muito novo em relação, por exemplo, ao tribal. O tribal já chegou no seu ápice há muito tempo, milhões de anos, milhares de anos. O capitalismo está caminhando ainda. Então, a gente precisa atuar também para que ele melhore, porque senão você não vai conseguir ter uma tribo ali também, eles vão te massacrar a qualquer momento, né? Mesmo uma tribo de não indígena, uma tribo de branco, pode ser atacada. Não quero, isso que é uma grande crise, né, de humanidade, uma grande crise de percepção da espiritualidade. Nós estamos no auge do capitalismo materialista, né? É matéria, é mercadoria. E eu acredito que vai ser uma boa contribuição esse livro, inicialmente para as pessoas que já estão tentando isso, né? Que já têm um início, já estão tentando viver em comunidades ou viver mais saudavelmente, ambientalmente e tal. Acho que vai servir para as pessoas terem uma ferramenta ali para se juntarem de fato e viverem em paz, em conjunto. Esse é o sonho. Eu tenho... Foi motivado por isso mesmo, né? Não deixa de ser uma utopia, mas as utopias vão voltar com força agora. Nós precisamos de utopias. Não podemos ficar nessa falta de utopia, achando que nós vamos num buraco, vamos todos por um buraco imenso, um precipício, e vamos de olhos fechados. Nós temos que fazer um desvio, porque senão não tem salvação, né? Não tem salvação para a humanidade. Nós temos que fazer um desvio. É um grande experimento também. Esse capitalismo, ele é novo, mas ele é selvagem. E ele tem todo um propósito ali que parece que foi construído com calma, né? Calculado ali, tudo muito, porque tem uma inteligência muito grande por trás, né? Então, que muitos desses grandes empresários, né, possam se unir nessa causa do bem viver, porque tem como, né, transformar muito desse conhecimento que eles têm em coisas que possam somar, não denegrir, né? Eu acho que tem toda uma caminhada aí, né, para a gente conquistar novos aliados e também unir com os que já estão aliados a nós
nesse lugar de regeneração, né? De tudo que a gente viveu, porque o Brasil é novo também. Né? Tudo é relativamente novo, mas ao mesmo tempo está muito desumano. Então, essa desumanidade, essa destruição da natureza, está acelerando de uma forma que a gente não dá para ir para o abismo calado, né? Isso. Então, você, Fernando Schiavini, com todo o conteúdo que você está trazendo desde muitos anos atrás, você encontrou o seu lugar, graças a Deus, você encontrou jovem, com 22 anos, você já estava na FUNAI, e você está aqui comigo, porque eu sinto que você está com todos que querem estar nesse lugar de continuidade da luta por mais consciência da vida plena de vida, não de confusão e de maus tratos, né? Fernando, esse movimento que está acontecendo em Brasília, o que você tem a nos dizer sobre isso? Você como indigenista. Não, eu falei, eu fico feliz, né? Quando, apesar de que eu sei os apertos que eles passam lá, e eu queria estar lá também, eu já estive pelo menos em 2 dessas encontros, mas eu estava. Você perguntou se os caraôs não estão lá, porque eles estavam empenhados na feira de sementes, né? Na verdade, eu estava lá também, eu só fui saber depois que eu cheguei aqui de volta, que eu fui ver toda essa movimentação. Senão, eu acho que eu estaria lá também, de alguma forma, apoiando um in loco lá, alguma coisa que possa, né? Mas estamos aí, pelo menos nas redes, tentando dar apoio. Um certo... Bom, enfim. Mas eu fico feliz porque os povos indígenas, como você disse, estão achando seu lugar político, estão engajados numa luta política, estão cada vez mais independentes, cada vez mais autônomos. Hoje, advogados indígenas entram no STF em nome deles, em nome da PIB, né? A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, sendo que até pouco tempo eles precisavam de apoio jurídico, agora eles têm seu próprio jurídico. E, enfim, não vão deixar a coisa assim, sem luta, né? Jamais. E eles têm uma consciência muito forte também hoje do valor das suas culturas, né? Eles sabem muito bem o que já aconteceu no passado, em que caíram na conversa de padres ou do próprio governo e perderam. O que transformaram? Transformam em párias sociais, não são reconhecidos. Então, todas as etnias atualmente que eu conheço estão num grande movimento disso. E essa pandemia, de certa forma, ajudou bastante. Teve uma coisa muito séria que não acontecia há muito tempo, que eu vi nessa pandemia, que foi uma recorrência à medicina tradicional, antiga. Todas as etnias que eu conheço, pessoas que eu tenho contato, se voltaram para dentro, né? Quando surgiu essa pandemia, o perigo de ficar andando aqui fora, o perigo tal, começaram a escutar os seus curadores, os seus médicos curadores e a usar remédios, todos, crianças, mulheres, jovens. Eu acabei de vir dar o dedo, todos lá não, estou tomando, todos estão tomando preventivos da mata, da floresta, e não, realmente houve algumas mortes, mas se você for levantar, mais de pessoas que estão na cidade, porque existem as aldeias urbanas também, existe o pessoal que mora na cidade, né? As aldeias que voltaram para dentro, eles conseguiram se segurar muito, muito forte mesmo na medicina tradicional. E não foi só na medicina, né? Porque aí, como tinha que ficar mais isolado, não se dispersar tanto, muitas festas, enfim, muitas coisas próprias voltaram durante essa pandemia. Mas o mais forte, realmente, que me impressionou, foram os medicamentos, os remédios preventivos contra essa doença aí. Tanto é que não acabou não acontecendo o que
todos nós tínhamos medo, e o que se previa, poderia haver uma grande mortandade entre os povos indígenas, já que eles não têm, a rigor, tanta resistência orgânica assim às doenças, ainda mais uma doença dessa desconhecida, né? Mas eles conseguiram se segurar muito fortemente nos conhecimentos antigos. Isso aí me deixou muito feliz também. E não difere da gente. Por quê? Porque nós também, acho que todos tiveram e estão tendo uma grande oportunidade, né? Através dessa pandemia, de revisitar e também cuidar da saúde e revisitar aqui também. Falar o que realmente eu estou fazendo nesse mundo, o que eu quero, né? Então, assim, e agora o que nós vamos fazer com tudo isso? Com esse balanço todo, né? Porque ele pode voltar. E pode voltar pior do que veio antes. Porque se tudo isso continuar na mesmice, né, se ignorarmos a proteção ambiental, se ignorarmos uns aos outros, se a gente não parar com a hipocrisia, né, a gente vai chegar em pontos piores ainda, né? Então, que isso não aconteça, né? Fernando, isso que você está falando é maravilhoso. Porque os índios, eles têm uma sabedoria nata neles. Eles estão muito mais rápidos em voltar para eles mesmos, né? Exatamente. Eles têm essa organização antiga, é uma coisa muito antiga, é uma coisa que tem que ter unidade, tem que separar. Por mais crise que exista, às vezes política, existem crises nas tribos também, políticas, né? Somos seres humanos, né? Somos seres humanos, mas a partir de um momento em que há um consenso, imediatamente a coisa se desenvolve, porque tem um sentido de coletividade muito forte. Nós para fazer uma coletividade de 5 pessoas, é o maior sacrifício hoje, né? De chamar um amigo, chamar outro, vamos fazer. Eles não, o sistema funciona para ter uma unidade. Então, rapidamente se consegue se reorganizar, se organizar. Esse é meu otimismo. Vai continuar muito. E aí, você como indigenista, você tem muito a contribuir também com a zona urbana nessa consciência do coletivo, né? Porque a união de pessoas que estão naquele mesmo lugar de proteção ambiental, mesmo lugar de... Por mais que a pessoa, eu acredito em Buda, eu acredito em Cristo, eu acredito... Sabe, independente da sua crença espiritual, tem coisas em nós humanos que é no mesmo lugar, né? Ela realmente tem um interesse em comum, né? Então, esse senso de coletividade, de união no mesmo lugar, ele está urgente também, né? Na zona urbana. Sim, o brasileiro, de um modo geral, ele é muito gregário, ele ainda é muito tribal. Se você for ver bem assim, as camadas mais pobres, né? E também, principalmente no interior, e principalmente em estados tipo Pará, Amazonas, Mato Grosso, próprio Tocantins, as pessoas ainda pensam de certa forma tribal, juntas, estão... as famílias, grandes famílias e tal. Então, a minha contribuição, estou pensando, que estou trabalhando, me esforçando, é através desse livro, do tribalismo, que, inclusive, eu esqueci de falar uma parte dele, uma das partes dele, que vai ser em colaboração com o arquiteto indigenista Renato Sanches, um cara que há 35 anos também está na FUNAI, percorrendo os territórios indígenas do Brasil inteiro para ver os processos construtivistas, né, indígena e urbanismo. Ele vai ter uma parte no livro, será ele praticamente, de como criar bairros, né, bairros populares e até condomínios, utilizando-se como eu falei, arquitetura e urbanismo indígena, e, se for do desejo das pessoas, esse sistema que a gente vai dar os caminhos no livro, se relacionar tribalmente, né? Então,
Estou falando, é uma utopia, mas eu espero que a gente chegue lá. Eu acho que vai ter sonho que se sonha junto, né? É realidade, né? Eu acho que a gente vai chegar assim, viu, Fernando? Hein, Fernando? Estamos indo então para as considerações finais, tá? Desse nosso encontro. Com muita gratidão a você por ter aceitado voltar novamente, porque, para quem não sabe, a gente gravou uma live de 1 hora e pouco, e aí acabou de vir aqui e ficou registrado, né, no Astral, e agora a gente voltou novamente, já deve estar uns 40 minutos de live aqui, e a gente não podia deixar de voltar para poder firmar nossa união aí. Você que é um dos padrinhos do Palco Aberto Janelas para o Mundo, você que é um querido que sempre promove acesso nesse lugar tão frágil ainda, viu, Fernando? Parece que não, mas a maioria de nós não temos acesso ainda à cultura indígena na sua matriz, na sua origem, com o povo originário. Então, assim, a vontade é muito grande que se promova cada vez mais eventos, mais encontros, que não seja um encontro, nem 2, nem 3, sejam vários, não só pela Chapada, mas pelo Brasil todo, pelos rincões do Brasil, sabe, em lugares menos acessíveis possível, né? Esse é um sonho que eu espero que muita gente sonhe junto, para que nós, brasileiras e brasileiros, possamos assumir o que é nosso por natureza. Nós somos um povo múltiplo, né? Que você, inclusive, trouxe aí no encontro nas aldeias multiétnicas, toda essa mistura dos povos, os acessos de pessoas urbanas com os índios, com os indígenas, e que isso possa ser promovido, né, que os próximos governantes, que essa corja de ladrões, porque a gente pode até falar isso, porque tem como até provar, tem muitos com fichas sujas e outros que estão se lambuzando em sangue inocente, agora, nesse exato momento, e estão lá dizendo que estão representando o povo brasileiro, que tudo isso possa ser limpo, lavado, e que esses guerreiros da natureza possam contar com a nossa força. E aí, Fernando, você estava falando, eu tô aqui nas mídias tentando fortalecer do jeito que eu posso. Saiba, e eu acho que você já sabe, essas redes sociais aqui, ó, entre telas, elas estão tendo muita força. Então, que a gente, que é uma célula, eu sou uma célulazinha, você também é uma pessoa muito importante hoje no Brasil, que a gente possa realmente dedicar parte do nosso tempo, que é a nossa vida, em prol de compartilhar coisas boas, que a gente veja que tem como dar força para movimentos e movimentos e movimentos, também indígenas, né? Quilombolas e tantos outros, né? Fernando Schiavini, queremos muito ouvir as suas palavras finais aqui para encerrar. Com muita gratidão mesmo por você estar aqui com a gente e que possamos ter vários outros encontros. Conta comigo, viu, meu parente? Conta comigo, né? Porque estamos juntos e a caminhada agora, nessa reconstrução, está só começando, como você mesmo disse, e vamos levantar mais firmes do que nunca. E vamos fazer esse Brasil ser realmente descoberto. Porque agora, já que ele foi invadido e a gente se misturou, agora a gente vai se redescobrir como um povo bom, um povo de bom coração, porque o Brasil merece, essa natureza toda merece, Gaia merece. Ok. Enfim, você falou tudo. Você falou para tudo. O seu Brasil está me animando. Eu continuo otimista. Eu acho que vão vir tempos bem melhores aí, mais felizes, e vamos conseguir
vamos ter mais consciência, vamos ter mais, enfim, vamos reconhecer mais essas culturas antigas, que não é só indígena, tem as negras, tem as regionais, tem os pescadores, tem tanta coisa boa, bonita, tanto conhecimento, né? E com certeza a gente vai voltar com força e mais garra e mais consciência. Esse é quase uma oração que eu faço, mas é praticamente uma certeza também. Então, só quero agradecer a você por ter me dado essa oportunidade e vamos sim, na hora que quiser, estaremos aqui.